Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Smart. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou engenheiro e também sou investidor fundamentalista. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre GGRC11, que é um fundo imobiliário de tijolo, especificamente no setor de galpões industriais e logísticos. A gente vai falar dos principais galpões desse fundo, qual o valor patrimonial, renda mensal, quais são as principais empresas que alugam esses galpões e quais são as modalidades de locação desse fundo. Esse fundo também emitiu um fato relevante recentemente, dizendo que vai fazer uma nova emissão de cotas. Então, se você tem interesse em saber sobre essa emissão, o direito de subscrição e os principais marcos e datas, fica aí até o final do vídeo que eu vou ler aqui parte do relatório junto com vocês. Então, antes de começar o vídeo, aquele recado de sempre, se você ainda não é inscrito nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações, porque isso ajuda demais o canal a crescer e você também sempre vai ser notificado quando sair um vídeo novo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, para falar do GGRC11, eu estou no próprio site ggrc11.com.br, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, e aqui a gente tem todas as informações sobre o fundo. Eu acho interessante que já na página inicial a gente pode ver as imagens aqui passando no fundo. Eu acho isso muito legal porque a gente sai um pouco de só analisar números, né? E a gente realmente consegue visualizar os empreendimentos. Então, quando você compra uma cota de GGRC11 ou de qualquer outro fundo imobiliário de tijolo, você realmente está se tornando sócio desse empreendimento. Tudo isso aqui que está aparecendo, quando você compra uma cota do GGRC11, você é um sócio pequenininho desse empreendimento gigantesco. E tem muita informação bacana aqui nesse site, e eu recomendo vocês entrarem e pesquisarem aqui. A gente tem a aba de ativos imobiliários, a gente pode ver a descrição de cada galpão, informações gerais sobre o fundo, central de download, se vocês quiserem baixar algum relatório gerencial ou fato relevante, aqui tem tudo compilado, ou entrar em contato com o fundo também. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco das características gerais do fundo, clicando aqui na aba O Fundo. Então a gente tem a política de investimento, onde ele descreve o objetivo do fundo, que é a realização de investimento em imóveis exclusivamente comerciais, destinados à locação atípica, ou seja, aquelas locações que têm prazo longo, de mais ou menos 10 anos. Na categoria Build to Suit, que significa construir para servir, é um modelo de locação que é recente aqui no Brasil, entrou em vigor em 2012, com a Lei 12.744, basicamente é quando o imóvel é construído justamente para atender a necessidade do locatário. Então o fundo já possui um galpão, mas a empresa que vai alugar esse galpão tem necessidades específicas que precisam ser atendidas. Então o fundo vai lá, faz uma grande reforma nesse galpão para atender as necessidades do locatário e após isso aluga para essa empresa. Normalmente são contratos atípicos de 15 a 20 anos. Um fato interessante sobre essa categoria de locação é que quem paga pela reforma do imóvel é o locatário. Então é a empresa que está querendo alugar que vai pagar pela obra e pela adaptação desse galpão. A categoria de retrofit, que é a aquisição de galpões para fazer uma reforma geral e depois colocar para alugar. E por último, a categoria de sale and leaseback, que é quando uma empresa vende um imóvel, nesse caso um galpão, para o fundo e passa a alugar esse galpão do fundo. Então vamos supor que uma empresa A tem um galpão de 10 milhões de reais, eu vou vender esse galpão para o GGRC11, vou colocar esse dinheiro em caixa, esses 10 milhões que eu estou precisando por algum motivo, e eu tenho a garantia contratual que eu ainda posso usar esse espaço por um tempo determinado, normalmente são 10 anos. Então isso é vantajoso para a empresa, por exemplo, para não precisar ir a um banco tomar esse empréstimo de 10 milhões de reais. Pode ser que valha a pena, nesse caso, se desfazer desse galpão, vendendo a valor de mercado, mas com a garantia de que você ainda vai poder usar esse espaço por alguns anos, mesmo que pagando aluguel, que possivelmente vai sair mais barato do que pagar juros por um banco. Então, como eu falei, os contratos são atípicos, né? Com prazo mínimo de 5 anos, com robusta segurança jurídica, exclusivamente para o setor logístico industrial. Os imóveis devem estar localizados em território nacional, a gente vai ver que ele está bem espalhado, tem imóvel pelo Brasil inteiro. E aqui, por último, ele diz que todo galpão que vá ser adquirido pelo fundo precisa ser avaliado por uma empresa independente, né, obedecidos os requisitos constantes do anexo 12 da instrução do CVM 472. Basicamente, isso daqui é uma forma de proteger o cotista, né, de forma que haja uma auditoria para conferir que o valor que vai ser pago pelo fundo é realmente o valor de mercado. Então, aqui no lado direito, a gente tem algumas características do fundo. A primeira é em relação ao resgate, que diz que não é permitido o resgate de cotas, de acordo com o artigo 9º da instrução CVM 472, o que é de fato verdade.
Não só esse fundo, mas como qualquer outro fundo imobiliário, você não consegue resgatar o valor das cotas. O que você consegue é vender a sua cota para uma outra pessoa através de uma negociação no seu home broker. Então você pega o preço da cotação do dia, o valor que essa cota está sendo negociada, e você pode comprar cotas por esse valor ou vender as suas cotas por esse valor. A aplicação mínima é o valor referente a uma cota, distribuição dos rendimentos mensal, taxa de administração do fundo 1,1% ao ano, sem taxa de performance. E em relação à tributação, os rendimentos de fundo imobiliário são isentos de imposto de renda para pessoas físicas de acordo com a Lei 11.033, desde que o fundo possua no mínimo 50 cotistas e seja listado em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado e o cotista não detenha mais do que 10% das cotas do fundo. Então o GGRC se enquadra nessa categoria. Então você, cotista, que comprar GGRC 11, você não precisa pagar imposto de renda em relação aos rendimentos. Lembrando que se você vender a cota e você tiver um lucro na transação da cota, aí sim você precisa pagar o imposto de renda via DARF. Mas os rendimentos que pingam na sua corretora mensalmente, eles são isentos de imposto. Então, clicando aqui na parte de ativos imobiliários, a gente vai ter algumas informações sobre os galpões logísticos do GGRC. Aqui a gente tem um total de 13 galpões locados para diversas empresas em diversos estados do Brasil. A gente pode ver aqui que os 2 primeiros estão alugados para a Ambev, um em Itajaí e um outro em Pelotas. Se a gente clicar em cima, a gente pode ver as informações aqui do lado, que é o valor de aquisição desse galpão, no caso, esse que está alugado para a Ambev, foi 27 milhões de reais aproximadamente, e o valor do último laudo foi de 29 milhões, então a gente já teve um ganho aqui de valor patrimonial desde a última avaliação desse imóvel. O contrato de aluguel desse imóvel é de 10 anos e 8 meses, então é atípico, é de longo prazo, e o valor mensal desse aluguel é de 253 mil reais, e esse valor é reajustado anualmente seguindo o índice de inflação IPCA. Então aqui a gente tem diversas informações, né, dos galpões, as empresas que estão alugando, nesse caso o Covolan, estava até na imagem lá no início, 71 milhões, o valor do último laudo 75, então 4 milhões de reais aproximadamente de ganho de valor patrimonial, validade do contrato atípico, 15 anos, e o valor mensal do aluguel 250 mil. Para não precisar passar um por um, eu compilei uma planilha que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu compilei aqui as informações que eu julgava mais relevante, que estão lá no site. Na primeira coluna a gente tem as empresas, que são as locatárias. A gente tem a coluna de cidade, estado, valor de aquisição de cada um dos galpões, o valor dos galpões de acordo com o último laudo, para a gente ver o ganho patrimonial, e o valor mensal do aluguel desses galpões. Aqui ao lado direito eu usei a função remover duplicata do Excel nas colunas de empresa e estado, porque uma mesma empresa aluga mais de um galpão, no caso da Ambev, por exemplo, e eu não queria contabilizar ela 2 vezes. Então a gente tem 14 empresas diferentes que são locatárias do GGRC em 9 estados do Brasil. Então é um fundo realmente bem diversificado. Aqui na parte de baixo a gente tem algumas informações consolidadas que eu coloquei. Uma delas é o valor patrimonial, que nada mais é do que a soma do valor dos galpões, de acordo com o último laudo. A renda mensal do GGRC, que é o somatório de todos os rendimentos de aluguel de todos os galpões. A quantidade de cotas, que é um total de 6 milhões e meio aproximadamente. Lembrando que a gente vai ter uma nova emissão em breve, então esse número aqui vai aumentar. A renda mensal por cota, que é o valor total da renda mensal do fundo dividido pela quantidade de cotas e um percentual mínimo de distribuição de 95% de acordo com as regras da CVM. Isso dá uma rentabilidade mensal por cota de GGRC de 74 centavos, que basicamente é a renda mensal por cota multiplicado pelo fator de 95%. Mas, se a gente for verificar a rentabilidade por cota de GGRC 11 nos últimos meses, a gente pode conferir que foi um pouco menor que 74 centavos. Então, entrando aqui no site clubefi.com.br para conferir esses valores da rentabilidade mensal do GGRC 11, o link está aqui na descrição desse vídeo. A gente pode ver que o rendimento por cota no último mês foi de 72 centavos, um pouco abaixo dos 74 que a gente acabou de ver. Bom, isso pode acontecer por diversos fatores. Um deles é um inquilino não pagar em algum mês por algum motivo específico, alguma dificuldade financeira, e existem todos esses tipos de negociação que podem ser acertados entre as partes, né? E faz parte do negócio. A gente não está isento desse tipo de renegociação. Lembrando que a gente viveu agora tempos difíceis de pandemia, né, do coronavírus, e isso aconteceu bastante.
relevante e o GGRC não deixou de ser afetado por conta disso. Então, se a gente olhar essa rentabilidade um pouco menor do que o valor que a gente acabou de calcular, é algo completamente normal e esse valor deve ser compensado no futuro, quando as coisas voltarem ao normal. Bom, então falando agora sobre a nova emissão do GGRC11 para captação de dinheiro, né, do fundo para aquisição de novos galpões, a gente pode ver aqui que o fundo soltou esse fato relevante recentemente, onde foi aprovada a quarta emissão de cotas, perfazendo um total de até 2,2 milhões aproximadamente de novas cotas nessa quarta emissão, com valor unitário de cada cota de R$ 124,52, definido com base no valor patrimonial das cotas do dia 5 de novembro de 2020, perfazendo então uma captação total de R$ 280 milhões. Lembrando que esse fundo ele já tinha 6,5 milhões de cotas, né? Então ele vai ficar agora com 8,7 milhões de cotas aproximadamente. E qual é o papel do cotista nesse caso? Você sendo cotista, você tem direito a um percentual, você pode subscrever um percentual de cotas também nessa emissão. Então você vai ter o direito de comprar cada cota a um valor unitário de R$ 124, que é o valor patrimonial, para você manter a sua proporção de cotas no fundo. Porque imagina só, se você tem uma cota em um fundo que tem 100 cotas, você tem 1% do fundo. Mas se esse fundo fizer uma nova emissão de mais 100 cotas, se você não entrar com seu direito de comprar mais uma cota, você vai ter uma cota em um fundo de 200 cotas, então você vai ter diluído pela metade a sua participação nesse fundo. A gente tem aqui embaixo o direito de preferência, onde nesse mesmo fato relevante, o fundo indica que para cada cota que um cotista possua, ele poderá adquirir 0,3457 novas cotas. Então, basicamente, 34,5% da quantidade de cotas que você tem, arredondando sempre para baixo. Então, no caso de você ter 10 cotas, você vai poder comprar 3 novas cotas ao valor patrimonial de R$ 124. Lembrando que aqui também, nesse mesmo fato relevante, é dito que existe um custo unitário de distribuição de R$ 4,25. Isso é um ponto que foi bastante discutido nos fóruns do Clube FI e de outros sites também, porque esse valor é um pouco maior do que o custo unitário de distribuição da terceira emissão do GGRC. Então, esse é um ponto que foi bastante questionado. Basicamente, o valor que você vai precisar pagar são aqueles R$ 124 do valor patrimonial, mais esse custo unitário de distribuição, perfazendo então um total aqui embaixo de preço de integralização de R$ 128,77 por cota. Falando então sobre o cronograma dessa nova emissão, a gente pode vir aqui, tem uma tabelinha já compilada dentro desse relatório, onde a gente vê que a data de identificação dos cotistas que terão direito a essa preferência de subscrição é a data 11/11/2020. Eu tô gravando esse vídeo no dia 12/11, então foi ontem, foi numa quarta-feira. Foi a data limite, onde foi contabilizado quem possuía as cotas, onde vai ser aplicado esse fator de 34,5%. O início do período de exercício do direito de preferência é dia 16/11, na próxima segunda-feira, e o encerramento desse período de exercício é no dia 7/12. Então a gente vai ter aqui um gap de aproximadamente 20 dias, onde você vai poder entrar na sua corretora. Eu uso a Rico. Lá existe uma aba de subscrição, onde é só clicar lá e você vai ver lá que existe o direito de preferência do fundo que você já possui. E aí você pode exercer esse direito. Se na sua corretora não é assim, você pode ligar diretamente para sua corretora e avisar lá que você tem interesse em participar da nova emissão de cotas desse fundo. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, tá num formato um pouco diferente. Deixa aí nos comentários se você tem GGRC11 em carteira e se você gostou do formato desse vídeo, se você quer que eu analise outros fundos, que eu mostre os fundamentos, os empreendimentos de outros fundos, deixa aí nos comentários que eu quero muito saber o que vocês acharam. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.